Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, né? Hoje é terça-feira, dia 13 de maio de 2025. Faremos a nossa leitura diária da lição de número 7, que diz: Eu sou a ressurreição e a vida, que se encontra na nossa revista, na Escola Bíblica Dominical de Adultos, né? O título da nossa leitura diária hoje, irmãos, diz: A ressurreição da filha de Jairo, um chefe da sinagoga. Nossa referência se encontra lá no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Marcos, nos versículos 22 e 23 e depois do 35 ao 42. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Versículo 35, irmãos. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém os acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos de sobremaneira admirados. Amém, meus irmãos? Mas essa é uma passagem bastante conhecida dos irmãos, né? A ressurreição de uma criança ali, feita por Jesus, no caso a filha de Jairo, né? Onde Jesus, ele estava ali, acabara de atravessar ali o mar da Galileia, né? E uma multidão o aguardava, né? Porque onde Jesus chegava, uma multidão estava ali presente, né? E no meio dessa multidão também estava Jairo, né? Um dos personagens aqui desse relato bíblico, né? E Jairo era um dos principais ali da sinagoga, né? Era um homem de autoridade religiosa, mas que diante de tanto sofrimento pessoal que ele estava passando, irmãos, pela morte da filha dele, né? Ele se humilha aos pés de Jesus em busca de um milagre, né? E é o que nós temos que fazer. Nós temos que se humilhar aos pés do Senhor, mas não só quando vinha a adversidade, mas também quando tudo estiver bom, a gente continuar ali humilhado aos pés do Senhor, né? Mas essa passagem aqui, irmãos, relata exatamente isso. Que mesmo sendo um cara importante na época, um chefe religioso, ele se humilha a Jesus, né? Fazendo aí um entendimento do texto, no versículo 22 e 23 que nós fizemos, a gente poderia ter um entendimento que é a fé de Jairo, né? Que diz assim: a minha filha está morta, está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. O que a gente vê aqui é a humildade de uma pessoa, irmão. A humildade de um ser humano que sabe que não tem mais o que fazer. Não adianta mais ele tentar fazer alguma coisa. Então ele se joga. E veja que ele não fala que talvez ela viva, que talvez você pode conseguir. Não, ele é direto, ele tem convicção, porque ele já ouvira falar de Jesus. Ele já sabia o que Jesus estava vindo fazendo. E a última oportunidade, a única saída para ele era essa, né? Então ele tinha fé naquilo, né? O que aprendemos, irmãos, é que em tempo de desespero é essencial corrermos ali os passos de Jesus, nos braços de Jesus, ter a confiança, irmão, ter a humildade que Jesus, ele pode mudar o cenário. Não importa se é de morte ou não, mas ele pode mudar a sua situação, mesmo que ela seja do mais agravante, que é a morte de alguém, né? Nos versículos 35 e 36, nós vamos ver ali um obstáculo ali da morte, que diz assim: tua filha já morreu, por que ainda incomoda o mestre? Né? Os mensageiros trazem uma palavra a fim de já morreu, ou seja, eles não acreditavam que Jesus poderia salvar.
E pelo contrário, ainda ficava colocando a situação de que estavam perturbando Jesus. Né? Mas Jairo tinha sua fé, mas o povo que estava lá zombava de alguma forma do poder que Jesus teria, né? De poder ressuscitar. Né? Nós vemos ali que Jesus, porém, responde com uma palavra de esperança. Diz assim, não temas, crê somente. E é isso, irmão. Muitas das vezes o mundo vai falar não para você. O mundo vai desacreditar, vai achar que não tem mais solução, que não tem mais saída, mas crê que Jesus disse, crê somente. Né? Não está pedindo para você fazer mais nada. E a fé, irmão, não depende das circunstâncias que você está passando, mas da confiança, do caráter seu e no poder de que Deus, Jesus, pode mudar a história. Né? Depois a gente vai ver ali dos versículos 37 ao 34, um resumo, que diz assim, a criança não está morta, mas ela dorme. Né? Jesus é acompanhado apenas por 3 pessoas, irmão, por Pedro e os 2 irmãos ali, né? Os versículos ali vão relatar, Tiago e João, né? Porque eram os discípulos mais próximos de Jesus, né? É os que estavam mais próximos. E quando Jesus entra ali, ele confronta uma situação de choro, de desespero dentro daquele lugar. Por quê? Porque as pessoas já estavam ali meio que velando quase a criança, né? E a criança estava morta e já não tinha mais o que fazer. Então era uma situação bem difícil que estava, né? Então assim, pessoas rindo, achavam que, tendo incredulidade, que Jesus poderia transformar aquele cenário, aquela situação. Muitos faz isso, mas Jesus, irmãos, ele não tem esse negócio de sensacionalismo. Jesus, ele entra, chega para resolver com palavra, com autoridade, com definição. Porque ele fala assim, é assim que vai ser e pronto. Então, depende, né, de nós confiarmos, acreditarmos que Jesus pode mudar tudo isso, né? E a gente caminha ali para os versículos 41 e 42, que a gente vai ver um milagre acontecer, né? Olha o que ele fala, Talita cumi, né, que significa ali, eu te mando, levanta-te, né? Ele não perguntou assim, Talita cumi, será que você quer levantar? Será que você deseja? É isso que você quer? Não, não. Jesus, ele tem autoridade sobre todas as autoridades. O seu nome está acima de todas as coisas. E quando ele manda, é uma ordem, é uma decisão, né? A gente vai ver Jesus ali, toma a menina pela mão ali e a chama para a vida, traz ela de volta, né? A ordem, ela não é indireta, se achar não, ela é direta. Eu te mando, eu mando, levanta-te e anda, né? E a gente vê o milagre acontecer, então a menina se levanta imediatamente, mano. Não levanta, tô recuperando, né? Levanta, né? O poder de Deus vence a morte, vence aquele problema que ninguém pode resolver. Só Jesus pode. E é isso que Jesus quer. Ele quer que você creia nele e que ele pode mudar todo o cenário que você esteja vivendo, né? E o que a gente viu ali, né, que todos ficaram ali de sobremaneira admirados, irmão. Vocês já pensaram poder viver uma experiência dessa? Poder ver Cristo fazendo um milagre na sua frente? Ah, irmão, mas a gente não é daquele tempo. E agora, irmão, se você não vê milagre hoje, é porque você está com seus olhos espirituais fechados. Está com seus ouvidos espirituais tampados. Jesus está fazendo um milagre. Você é um milagre. Você que está ouvindo hoje essa palavra, esse versículo de hoje, irmão, é um milagre. Porque Deus te deu a oportunidade de poder o adorar e poder ver as coisas que ele pode fazer. Depende de quem? Depende de Deus? Não, depende da gente. Se nós nos aproximarmos de Deus, ele se aproxima de nós. E ele quer se revelar para nós. Então você é um milagre. Amém? E a gente pode pegar algumas aplicações práticas desse texto. A gente vai ver ali Jesus, ele vai responder a fé genuína. Mesmo que a gente esteja no maior dos desesperos da nossa situação. Eu não sei o que você está passando. Mas Jesus sabe. O Espírito Santo sabe, Deus sabe. Então você só precisa conversar com ele. Nada está perdido quando Jesus está presente, irmãos. Nem mesmo a morte pode vencer Jesus. Ele venceu na cruz do Calvário para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Amém? A fé, ela não ignora a realidade. Não quer dizer que morreu, estou tranquilo. Não é hora de chorar, é hora de chorar. Mas é hora de receber a bênção, é hora de receber a bênção. Né? Mas a gente precisa acreditar que Jesus pode transformar, mudar o cenário, o problema que você está passando. Né? A presença de Jesus, ela muda todo o cenário. Ela muda tudo que você está passando. Ela transforma a sua dor em esperança, a morte em vida, lágrimas em júbilos, irmãos. Para que a gente possa testemunhar tudo isso que Deus tem feito na minha e na sua vida. Nós concluímos, irmão, nessa passagem, né, da história da filha de Jairo, ela nos ensina
que mesmo quando tudo parecer ter chegado ao fim, a fé em Jesus pode trazer vida nova, pode trazer renovo, esperança para a nossa vida. A sua palavra é poderosa, amor, e a sua presença ela é transformadora, né? E o seu toque é restaurador, ou seja, ele restaura aquilo, né, que estava acabado. Como Jairo, nós somos chamados a crer, mesmo que quando o mundo diz que já é tarde demais. Amém? Deus abençoe a todos, essa foi a nossa palavra. Não esqueça de clicar aqui no nosso canal e receber todos os dias o versículo da Bíblia. Amém?